Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, Senhor, de contemplarmos ao Senhor na Tua palavra. Pai, que seja o Senhor a falar conosco nesta manhã, Senhor. Que o Senhor me use como vaso, Senhor, para a honra do Senhor, Pai. Que o Senhor venha falar através de mim pelo Teu Espírito Santo. Somos gratos mesmo a Ti por essa oportunidade, Pai, de aprendermos mais de Ti, de contemplarmos mais ao Senhor e ao Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos ler juntos? Está pequeno, mas vamos tentar. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, irmãos, nós estamos nessa jornada do Salmo 23, retomamos, mês passado, eu voltei para o início da segunda fase, então não se assustem pela parte 16, a gente começou retomando da 15, a primeira fase, as 14 primeiras pregações foram dando um contexto, uma contextualização sobre como é o dia a dia, como é a lide do pastor com as ovelhas, o que as ovelhas fazem, como que o pastor cuida das ovelhas, quais são as responsabilidades das ovelhas, quais são as responsabilidades, as tarefas do pastor. E a gente falou longamente sobre isso. E o intuito agora é a gente ir para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Trazer uma interpretação messiânica do Salmo 23 que o Senhor colocou no meu coração há já 4 anos. Passa rápido. Então, a gente falou na semana passada... Droga, a cor que eu escolhi não dá para enxergar aqui. A cor de destaque não deu certo, não. Bom, nós falamos 2 semanas atrás, das duas primeiras linhas ali, Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor. E aí, o desafio é trazer para os irmãos, eu não lembrei que era no centro, fica melhor, sobre esses assuntos aqui que a gente vai ver ainda, A encarnação do Senhor, a infância, o batismo, a tentação no deserto, a vida justa, a rejeição dos judeus, o vislumbre na cruz, no Getsêmani, no madeiro, ressurreição e ascensão. É isso que nós temos para ver aí nas próximas vezes que a gente compartilhar. São 9 no total, a gente está hoje na segunda. Então, nós falamos sobre o Salmo ser messiânico, ou seja, o Salmo, numa forma profética, ele nos fala da vida do Senhor Jesus, no caso aqui, sobre o tempo dele nessa terra, que ele andou nessa terra. E então, a gente falou sobre Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor, como sendo o Senhor Jesus, na figura aqui de Davi, na figura da ovelha, e o pai na figura de pastor, Então, o próprio Cordeiro, o Senhor Jesus, dizendo, o Senhor é o meu pastor. E aí nós temos esses tópicos aqui ainda para cobrir, E hoje nós vamos trabalhar, se der tempo aí, essas 2 frases, o que eu trouxe para os irmãos. Se eu posso me dar graça, então. Obrigado. Bom, quem tiver memória boa vai lembrar que em outubro de 2021, quem não tiver memória boa, pede para a gravação, nós falamos sobre que era uma tarefa do pastor cuidar dos cordeiros. Isso envolvia várias coisas, reprodução, gestação, nascimento, amamentação, desmame, crescimento e a função daquele cordeiro no rebanho. E o assunto que nós vamos tratar hoje tem tudo a ver com essa questão do cuidado com o cordeiro. Nós vamos tratar sobre a encarnação do Senhor Jesus, que é o que a linha Nada Me Faltará vai nos falar, e a infância dele.
deitar-me faz em vez de espaços. Então, vamos falar um pouco sobre nada me faltará. Aqui, o que eu enxerguei, né, na época que eu estava meditando, estudando e trabalhando esse assunto diante do Senhor, a questão do nada me faltará no sentido de que nada que foi profetizado a respeito da encarnação do Senhor, nada daquilo faltou de se cumprir. Tudo aquilo se cumpriu, tudo aquilo foi concretizado quando ele se fez carne. Então, lá em João, né, capítulo 1 de João, a gente tem, né, aquele famoso versículo 14, né, mas eu trouxe aqui no contexto 1 e 2 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí lá no 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Deus, ele se fez carne, nesse momento fatídico da história, né? Então, 1 João 4, 2 e 3 fala assim: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Não tem como falar de cristianismo, não tem como falar do Senhor Jesus como Salvador se ele não tivesse vindo em carne. A gente sabe que era importante que ele viesse em carne. Ele precisava ser um como nós, né? Ele precisava ser homem, para que ele pudesse morrer a morte substituta, né, por nós, né? Então era essencial que ele viesse em carne. E isso também, né, já estava profetizado também nos Salmos, né? Aqui Hebreus retoma citações aqui, Hebreus 10, 5 e 7 fala assim: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, né, foi preparado um corpo, né? Foi preparada uma encarnação. Ele precisava nascer como homem, né? Filipenses 2, 6 a 8, fala assim, né, sobre o Senhor Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, eu tô ligado aqui, tá? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Né, isso é uma coisa maravilhosa, né? O Senhor, ele se despe da sua glória, né? E ele toma a forma de servo, né? Ele se humilha, ele faz criatura, né? Ele nasce como um de nós, para que ele pudesse cumprir a missão que ele se propôs, né? Desde antes da fundação do mundo. Hebreus 2, 9 fala assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. A encarnação era essencial, porque se precisava alguém morrer, porque o homem pecou, né? Lá em Gênesis 3, a gente vê que era necessária a morte, né? A gente sabe que o salário do pecado é a morte, né? Então, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, né? Para que nossos pecados pudessem ser perdoados, o sangue tinha que ser derramado, e o sangue de homem, né? Então, para que o Senhor Jesus morresse, precisava nascer como homem, precisava estar na forma de homem. Gálatas 4, de 4 a 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, assim, a questão também do momento, né? Do momento de que o Senhor veio como carne. Deus tinha preparado toda uma história ao longo dos anos todos, né? Preparou um povo para receber o filho dele, né? Porque ele não veio só para salvar os judeus, veio para salvar nós também gentios, né? E quando o pecado entrou na humanidade, entrou através do primeiro homem e da primeira mulher, né? Eles não eram judeus, né? Então, a salvação alcançaria toda a humanidade, assim como o pecado também alcançou toda a humanidade, por meio de Adão ali,
também a salvação era para alcançar toda a humanidade por meio do Senhor Jesus, né, o segundo Adão. E então, para isso, precisava vir num momento específico do tempo. E assim também tinham sinais que o Senhor, né, repreende os fariseus ali que não souberam ler os sinais, né, da vinda, mas houveram aqueles que leram. Pedro e André, né, Simeão, Ana, aqueles que estavam aguardando pelo Messias e souberam reconhecer quando o tempo chegou e quando o Senhor se manifestou em carne, quando ele veio na forma humana. Então, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que ele pudesse nos salvar, né? Porque ele precisava estar debaixo da lei, para que ele pudesse viver debaixo da lei de maneira justa, de maneira perfeita, para que ele pudesse ser o Cordeiro sem manchas para morrer por nós. E a fim de recebermos a adoção de filhos, né? Pela justiça substituta dele por nós. E quando a gente falou do cuidado do cordeiro, a gente falou, né, sobre a questão da reprodução. A gente falou que o pastor ele selecionava um carneiro, selecionava uma ovelha, para que pudesse ter as melhores características ali naquele cordeiro. Então era toda uma coisa pensada, né, toda planejada. E também, de certa forma, o Senhor ele sim planejou também, né, ali a vinda do filho dele, né, porque não viria naturalmente na genética humana, né? Ele precisava vir, né, de Deus, mas ele precisava selecionar uma família para fazer ali o filho dele nascer. E aí precisava ser da descendência de Davi. A gente vai ver. E tanto José quanto Maria, ambos eram descendentes de Davi. Né? A gente vê que estava profetizado. O próprio Senhor Deus falou com Davi, né, lá em 2 Samuel 7-12, falou assim: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Então, o Messias, ungido, rei, esperado pelos judeus, ele precisava nascer da descendência de Davi. E lá em Mateus 1:20, a gente vê, né, que José era descendente de Davi. Né? Mateus 1:20 fala assim: e pensando ele, né, José, nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E Lucas 1:27 também testifica isso, né? Há uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Eu achei um infográfico muito interessante, que assim, não tenho esperança que os irmãos consigam ler, tá? Nem aqui eu consigo ler, mas eu vou dar um destaque aqui, que é sobre a genealogia, assim, né, por pontos, né, ou por pai ou por mãe, desde Deus, assim, na criação do homem, então aqui é Adão, até o Senhor Jesus, né? E aí, tudo que tem mapeado, rastreável na Bíblia, né, com a árvore genealógica lá. Aqui a gente tem, então, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, aí vem para cá Davi, né? Davi era descendente de Judá, a gente sabe que o Messias tinha que vir de Judá também. E aí, por meio de Salomão, a gente tem a linhagem de José. E por meio de Natã, outro filho de Davi, nós temos a linhagem de Maria. Aqui tem um gráfico em português, né, que está mais legível para mim aqui, mas não está legível para vocês. Mas tem aqui todos os endereços, né, das citações dessas duas linhagens aqui, que falam do Senhor Jesus, né, desde Adão até, né, passando por Davi, até chegando ali por José e Maria. Então, ele é descendente pelos dois lados, tanto por lado de mãe quanto de pai, né? Ele nasceu nessa família selecionada, né, por Deus. E também, essa família, né, era de Belém, José era de Belém. E fala assim, em 1 Samuel 17:15, né, a gente sabe lá que Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Belém significa casa do pão. Ela ficava a cerca de 9 quilômetros de Jerusalém, que é metade da Lagoa da Pampulha, né, do percurso, ou daqui até o Shopping Boulevard. Eu olhei no Maps ontem.
Então, se for a pé, vocês conseguem ter a sensação de como é que é chegar até Jerusalém a partir de Belém. Bom, então, as caravanas dos judeus, quando iam para as festas em Jerusalém, costumavam se hospedar em Belém. Então, era uma cidade que recebia ali os viajantes, tinha as hospedarias. Em Lucas, né, de 4 a 5, fala assim: E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Ou seja, né, José era da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E Belém também era um lugar de pastagem. Deixa eu só ver uma coisa. Então, Belém era um lugar de pastagem, né? A gente tem também, na sequência do texto, né, em Lucas 2, né, no versículo 8, fala assim: Ora, havia naquela mesma comarca, aquela região, né, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Estavam cuidando ali do rebanho. E eu vi que no Talmud, o livro tradicional do judaísmo, né, ele diz que nas pastagens de Belém eram alimentadas as ovelhas separadas para o sacrifício diário do templo, aquele sacrifício que tinha, né? Uma à tarde e uma pela manhã, se não me engano. Isso. Então, 1 Pedro 1, 18 a 20, fala assim: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, se for realmente esse fato, né? Então é muito interessante isso também, né? Que o próprio Cordeiro verdadeiro, né? O Senhor Jesus, ele nasceu ali naquele lugar onde eram cuidadas as ovelhas que iriam lá para o sacrifício diário do templo. É até bem conveniente, se for pensar pela proximidade, né? Faz sentido ser ali, porque era um lugar de pastagens e era muito próximo de Jerusalém. E então José, né? Ele era de Belém, como tinha sido profetizado, né? Então, Lucas 2, de 1 a 6, fala assim: Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Lucas está aqui situando no tempo, né? Quando que aconteceu esse alistamento. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Olha como o Senhor é perfeito, né? Ele precisava que o filho dele nascesse em Belém para que se cumprisse a palavra. Então ele move todo ali um contexto, né? Faz com que o Augusto lá, que era César, né, romano, ele exige um alistamento de toda a população debaixo do império para que naquele lugarzinho pequenininho que era a Judéia, né, pudesse haver o alistamento para que ali a família onde o Senhor Jesus ia nascer pudesse ir até Belém, especificamente Belém, sendo que eles moravam lá em cima, né, em Nazaré, para que pudesse nascer o Senhor ali e cumprir, né, as escrituras, né. E próprio também, durante o ministério, a gente está correndo muito, está dando para acompanhar. Durante o ministério do Senhor Jesus, né, havia também sempre ali o burburinho daqueles que estavam resistentes em crer, né, que estavam caçando talvez alguma desculpa ali para não crer, ou mesmo alguns curiosos, né. Então, ele falava em João 7,42, um cochichando com o outro, assim, né, do povo. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi, né? Não lembro se nesse texto, mas fala, mas a gente sabe que esse aí veio de Nazaré, né? Não veio de Belém, né? Só que eles mal sabiam que ele tinha nascido em Belém, né? E então, assim, era sabido que pelo povo judeu que isso era um sinal que precisava se cumprir. E o Senhor não deixou faltar nada. Tudo se cumpriu.
E mesmo ali também, né, na época que os magos, né, do Oriente, os sábios do Oriente, vieram para prestar adoração ao Senhor, né, chegaram até Herodes, Herodes se assustou e Herodes foi verificar o que era aquilo, né? E aí ele chegou, em Mateus 2, 4 a 6, e congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, Herodes perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então, ali os principais sacerdotes, os escribas, os mesmos que depois, né, foram perseguir o Senhor, sabiam, né, dessa profecia. E que está aqui, eu peguei a citação dela também para a gente ler, Miqueias 5:2, fala assim, e tu, Belém Efrata, ainda que sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí o versículo 4 ainda fala, e ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão porque agora será engrandecido até aos confins da terra. Então, isso também era muito importante, a questão dessa profecia sobre o nascimento em Belém. O Senhor já tinha tudo planejado, ele não ia falar nada que não fosse se cumprir, né? E é por isso que é aquela questão, né, aqueles que às vezes acontece, ele mexe, um ateu vai pesquisar, igual aquele Lee Strobel, né, mas tem outros também, eu não lembro se a esposa ele converte, aí ele vai pesquisar o cristianismo, vai investigar, ele era jornalista criminal, para ver se encontrava alguma falha ali. Ele entendeu, no caso dele, ele procura a ressurreição, especificamente, que ele viu que era algo muito fundamental, mas tudo que a pessoa investigar ali, ela vai encontrar uma evidência, porque o Senhor ele fez as coisas, né? Então, o Senhor é inabalável, a gente não precisa ter medo de estudar a palavra, de buscar as coisas, de entender as coisas, né? E uma outra questão também que era uma profecia é que precisava ser nascido de uma virgem, né? Precisava nascer de uma virgem. E Maria, ela era virgem, como profetizado em Isaías, né, 7:14, fala assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus no meio do povo, né? Deus conosco, Deus no meio do povo. Lucas 1, 30 a 35, então o anjo falando com Maria, né? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Jesus, né, gente? Lembrando que é o mesmo nome de Josué, né? Jesus é a versão para o grego, né, de Josué, que significa a salvação é do Senhor, né? A salvação vem do Senhor. O Senhor salva, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? Cumprindo ali tudo que estava profetizado para Davi também, né? Falando que ele era descendente de Davi também. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum, né? Ou seja, ela era virgem. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Só que essa virgem, ela não era uma virgem qualquer. Ela era uma virgem que já estava noiva. Ela já estava prometida ao marido. Maria já estava prometida ao marido, né? Lucas 1, 26 a 27 fala assim, e no 6º mês, né, da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, ou seja, ela estava noiva de José, né? Mateus 1:18 fala assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim,
que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1,16 fala assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, o que se chama o Cristo. Por que isso era importante? Porque o Senhor Jesus nasceria em uma família completa. Ele teria um pai para criá-lo. Não era uma virgem qualquer, uma virgem sozinha, né? Uma virgem que não tinha ainda, não estava prometida de marido, né? Ela já era uma virgem que estava para se casar. Ela estava prometida a um marido, que era José. Então, o Senhor Jesus nasceu numa família completa. Inclusive, na ocasião em que José pensou em deixar Maria ao saber da gravidez, né? Em vez de mandar que ela fosse apedrejada, ele pensou simplesmente abandoná-la, né? Mas aí o que aconteceu? Deus interveio e não deixou que ele né, se desligasse de Maria e abandonasse esse compromisso, né? Mas se falou, receba a Maria como sua esposa. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, vai dar tempo, eu fui mais rápido que eu pensei, então acho que vou entrar no segundo assunto, porque tem tudo muito a ver, muito junto. Bom, então vamos falar agora, deitar me faz em vez de espaço. Então a gente já viu que Deus montou todo ali, preparou todo um cenário para que o filho dele viesse em carne, né? E agora, como que foi esse cenário, né? Esse cenário, ele era importante também para a infância do Senhor Jesus, a preparação dele, né? O tempo dele em oculto. Então, aqui a gente vai ver, deitar me faz em verdes pastos. E a gente falou, né, quando a gente falou de alimentação, lá em 2020, quando a gente falou uma das tarefas do pastor, que era preparar o pasto, né, para o rebanho, a gente falou da importância da dificuldade que era essa alimentação. A gente falou também que o cordeiro, para ele crescer saudável e forte, né, precisava tanto da época da amamentação, um bom leite, que envolvia também todo um cuidado com a mãe, né, e um bom pasto. Então, todo ali também o processo de desmame, depois o início do alimento sólido, né, e aí a qualidade dessa comida que daria um bom crescimento para que ele pudesse se tornar forte depois para poder fazer parte do rebanho ali na idade já de adulto dele. E como é que era esse ambiente, né, que ele foi alimentado? Era um ambiente em que ali o José e a Maria, eles criam no que Deus lhes falava. Então, eles eram um exemplo disso para o Senhor Jesus que estava ali aprendendo, né? A gente precisa se lembrar que o Senhor Jesus, ele não trapaceou, né, na vida humana dele. Ele precisava viver uma vida justa sendo homem. Ele precisava mostrar para nós como era ser o homem que Deus planejou, né? Porque o homem pecou lá atrás, Adão, né? Mas o segundo Adão, ele veio mostrar o que era um homem segundo o coração de Deus, 100%, né? E ele não usou de sua deidade, né? Ali fala também em Filipenses que ele não usou por usurpação de ser igual a Deus, né? Mas ele se humilhou como servo e viveu na humildade, no sentido de viver como homem, viveu como um de nós, só que de maneira santa, sem pecado, né? Cumprindo tudo ali que ele precisava cumprir, obedeceu 100% da lei do Senhor. Então, é curioso a gente pensar como é que será que foi a infância dele, né? Mas é importante lembrar que ele aprendeu, né? Que ele precisou aprender a palavra, ele precisou aprender a obedecer a Deus, a seguir, a confiar, tudo isso ele foi aprendendo, né? E nesse ambiente em que estava, então, José e Maria davam um exemplo de crer naquilo que Deus lhes falava, né? Tanto um quanto o outro, eles criam naquilo que Deus se falava. Quando Maria foi ali interpelada ali pelo anjo, né? Assim, quando teve a conversa com o anjo, em Lucas 1:38 fala assim que ela respondeu para o anjo: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela, né? Então assim, imagina a situação de Maria. Toda a questão de difamação poderia acontecer. Como é que as pessoas iam acreditar nisso? A vizinhança e tudo mais. Todo mundo. Olha o que ela se expôs, né? Ela não pensou em si, mas ela confiou e obedeceu aquilo que Deus tinha para ela, né?
Lucas 1,45 tem ali a Isabel falando com ela, né? Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas, né? Então, tudo que Deus havia falado com ela, ela falou, então cumpra e vamos lá, vamos obedecer a Deus. Então, eles obedeciam a tudo que Deus ordenava para eles, né? Aqui, que a gente tem os relatos aqui, né? Em Mateus 1,19, então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Quando ele descobre, né, que ela estava grávida, ele pensa ali consigo mesmo em deixá-la secretamente para não causar ali o apedrejamento dela, né? Então, ele fica pensando isso. Só que aconteceu, né? E pensando ele nisso, né, 20 a 24, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e o chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então o anjo falou tudo isso para José, em sonho. O que aconteceu? E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Também, apesar de tudo que ele poderia sofrer, apesar de toda, né, ele teve ali, pô, o Senhor me falou isso, eu vou obedecer, né? Então eles tinham esse coração de obediência. Mateus 2, 13 a 15 fala assim, e tendo eles se retirado, os sábios do Oriente, né? Eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse, do Egito chamei o seu filho. Eu até destaquei aqui, que é o seguinte, olha os verbos, né? Levanta-te, toma o menino, sua mãe, demora-te lá, né? Foge, demora-te lá. Então, o que aconteceu? José, levantando-se, levanta-te, tomou o menino e sua mãe e foge para o Egito. E foi para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga. E esteve lá até a morte de Herodes. Você vê que assim, ele cumpriu ipsis literis, né? Cumpriu literalmente tudo que o Senhor falou para ele. Olha esse coração de entrega, de obediência, de confiança, né? Que eles tinham e exerciam, né? Então, assim, foi nesse ambiente que o Senhor foi crescendo. Então, o Senhor tinha preparado toda essa família nessas condições para que o filho dele pudesse ser preparado para a missão dele, né? Mateus 2, 19, 21 fala assim, morto, porém, Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. De novo, mesma coisa, né? Levanta-te, toma e vai. Levantou-se, tomou e foi, né? Mateus 2, 22 a 23. Mais uma ocasião. E ouvindo, né, José que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Então, mais uma vez, ele teve um sonho e seguiu a instrução que Deus estava dando para ele. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, José era submisso ao Senhor, né? Nas ordens que ele recebia, ele cumpria. Maria também, né? Maria não ficava questionando José, não, José, eu estou gostando tanto aqui de Belém, já temos nossa casa, tal, que quando os sábios do Oriente foram lá, provavelmente ele já tinha 2 anos, né? O Senhor Jesus. Então, ele até cita que eles foram à casa.
Então estava estabelecido, não, vamos ficar aqui, não, vamos para que Egito, vamos ficar aqui, né? Não, não foi. Ela foi submissa ao marido, foi seguindo ali o que Deus estava instruindo para o marido. Ela confiou e foi também. E além disso também, ela refletia nas coisas, né, de Deus, né? Tudo que estava acontecendo, ela observava, né? Ali quando o anjo chegou até ela, em Lucas 1:29, e vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria essa, né? Quando o anjo chega para ela e chama ela de bem-aventurada. E guardava as coisas no coração também, né? A gente tem essas duas ocasiões que fala esse termo também, né? Em Lucas 2:19, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Lucas 2:51, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Então, tudo que ia acontecendo com o Senhor Jesus, ela ia observando, ia guardando no coração, né? Certamente também refletindo sobre todas as profecias. Né? Imagina também a responsabilidade que eles sentiam de ter que cuidar do Filho de Deus, né? Imagina que era esse sentimento, então, quanto que eles deveriam precisar realmente buscar o Senhor por orientação em todo o tempo. E também, eles conheciam as Escrituras, né? Então, José, ele conhecia as Escrituras, sabia a lei, cumpriu tudo que era exigido, tanto na circuncisão quanto na purificação de Maria após o parto. O Senhor Jesus, como ele era um bebê, não conseguia cumprir a lei sozinho. Como é que ele ia lá se circuncidar? E, né, tipo assim, 8 dias tem que se circuncidar, com 40 dias tem que isso, tem que aquilo, né? Ele precisava, então, Deus precisava que os pais, né, que fossem cuidar do Senhor Jesus enquanto ele era criança ainda, fizessem as coisas segundo a palavra, né? Então, a gente tem aqui em Lucas, né, 2:21 e até 22, parte A, e Levíticos 12, de 1 a 3. Então, e quando os 8 dias foram cumpridos, ou seja, né, tinha passado já uma semana, estava no 8º dia, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes que no ventre fosse concebido. E lá em Levíticos 12, 1 a 3, fala, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz um menino, ela será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circundará o menino a carne de seu prepúcio. Então, estava determinado na lei e eles cumpriram isso, né? Com 8 dias, circuncidou o menino, deu o nome de Jesus. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, né? Ou seja, a lei determinava os dias da purificação. Vamos ver aqui. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, eles cumpriram tudo direitinho também dos dias da purificação dela, que estava na lei. Levíticos 12:4, né? Até não vai entrar no santuário até que se cumpram. E aí depois Levíticos 12:6 a 8 fala, e quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote, qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Essa é a lei da que der à luz a menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos, ou seja, for pobre, para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Né? E aí fala aqui em Lucas 2, 22 a 24, né? Então, cumprindo os dias de purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ou seja, eles eram pobres, mas cumpriram toda a lei ali, daquele momento, que era necessário. Então, eles sabiam, né, dessas leis, eles cumpriram isso, né, então, assim, garantindo ali que o Senhor, ele estava com toda a lei cumprida ali até aquele momento. E, além disso, também, eles iam todos os anos a Jerusalém, né, pela Páscoa. A gente tem isso lá em Lucas 2, 41, falando, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E, além disso,
José e Maria também ensinavam as escrituras ao Senhor, né? Aí eu até coloquei aqui da pregação do cuidado do cordeiro, que mesmo cordeiro com apenas um dia de vida, já podem ser treinados. Interações positivas, experiências positivas, desde muito cedo, ajuda a reduzir a aversão ao cuidado do pastor à medida em que o cordeiro for crescendo. Então, assim, a gente pode certamente pensar, né, que, assim, sendo os dois tementes ao Senhor, é muito provável que eles começaram bem cedo a ensinar as Escrituras, né? E certamente o Senhor deve ter inclinado o coração deles para isso, né? Para que o Senhor Jesus já tivesse exposto as Escrituras desde muito cedo e já meditando e aprendendo, né? E certamente José, por ser o pai, né, o chefe da casa, ele era o principal responsável pela instrução de Jesus nas Escrituras durante a infância, né? Lucas 2:40. Eu botei lá na frente. Bom, Deuteronômio 4:9 fala assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, como eles conheciam a palavra, e o Senhor, a gente tem muitas instruções, né? Lá em Deuteronômio chega até a ser repetitivo, tanto que o Senhor fala sobre isso, sobre ensinar os filhos dos filhos, andando, levantando, sentando, deitando, você vai falar da palavra, fala dessas coisas, para que possa o temor do Senhor chegar, né, para a próxima geração. E olha como que é importante isso, a gente precisava que quando viesse o Senhor Jesus, né, ainda as pessoas tivessem ali o temor do Senhor, ainda tivessem ali as instruções para que ele pudesse cumprir, né, tudo que estava na lei, né? Então o Senhor, ao longo dos anos, foi sempre garantindo que a lei estava sendo repassada. Tem até a ocasião quando Josias encontra o livro da lei, né, e tudo isso. Mas certamente José, então, ele quis seguir isso, instruir, né, o Senhor Jesus e os demais filhos depois também, mas especificamente aqui do Senhor Jesus, que é o crucial. Ele quis seguir isso que estava instruído, né? Deuteronômio 6, de 1-2. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, que guarda, olha só, né? Temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os estatutos, né, que eu te ordeno, todos os dias da sua vida, e teus dias sejam prolongados. Tu, teu filho, o filho do teu filho, ou seja, as próximas gerações precisam, né? Deuteronômio 6, 6-7. Essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Então, né? Deuteronômio 11:19. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, né? Salmo 78, de 1-7. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriram a seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ele deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os mandamentos. Olha como que o Senhor ele cuida disso, né? O quanto que o Senhor ele tinha isso como uma instrução, e mesmo aqui o salmista dando testemunho de que isso estava acontecendo, né? E que isso era um cuidado do Senhor e que o povo estava cumprindo isso. Então, olha como que é importante essa questão da instrução dos filhos, né? E Salmo 145, 1, depois 4-7. Eu te exaltarei ao Senhor, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. É lá no 4-7. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, das tuas obras maravilhosas, e se falará das forças dos teus feitos incríveis, e contarei a tua grandeza, proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade
e cantarão a tua justiça. Olha só, a instrução aqui, né? Uma geração vai elogiar as obras de Deus, outra geração, anunciar a proeza, falar, contar, proferir, cantar, né? Tudo aqui, das obras do Senhor, da grandeza do Senhor, passando o temor, né, do Senhor para as próximas gerações. Então, certamente, né, o Senhor Jesus, ele aprendeu diligentemente e José, né, ensinou diligentemente, a ponto de quando o Senhor, aos seus 12 anos, né, ele interrogava, ouvia e falava com os doutores da lei, né? Então, a gente tem aqui antes, né, durante o tempo de mais infância dele, né, Lucas 2,40, que eu tinha citado antes, mas não tinha lido, e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, ele foi crescendo também no temor do Senhor, né? E aí, a ponto que aconteceu, Lucas 2,46 e 47, e aconteceu que, passando 3 dias, né, quando ele tinha 12 anos, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Né? Então, ele estava aqui, né, como de igual para igual, em termos de conhecimentos, né, a ponto dele se admirarem, né? Ele fazendo perguntas, né? Aquele, né, o Aguirre professor, né? Quem tiver mais de professor aí sabe que aluno que não pergunta nada, porque não deve ter entendido nem um pouco, né? Porque quem pergunta tem dúvida, né? Então, assim, se o aluno está participando, está tendo dúvida, é porque está prestando atenção. Então, assim, se ele tinha dúvidas, às vezes, assim, que ultrapassavam a compreensão, entendimento de José e de Maria, da lei, né? Mas que ele foi lá aproveitar que estava lá na Páscoa, lá junto ali, onde estavam ali os autores da lei e tudo mais, foi lá e falou, deixa eu fazer umas perguntas aqui, vamos perguntar algumas coisas aqui, né? Quem sabe ele perguntou algumas coisas até das profecias sobre ele, né? Sim, né? Das coisas messiânicas, que às vezes ele ainda não compreendia. Não. A gente não sabe quando que ele teve esse entendimento, né? Mas foi antes disso, porque ele fala que estava ali cuidando das coisas do pai dele, né? Mas a gente não sabe com qual idade que ele teve esse entendimento. Mas é interessante a gente ver que com 12 anos ele já estava muito instruído na palavra de Deus, né? Nas escrituras. E deve ter sido uma coisa incrível quando ele compreendeu, né? Quando o Senhor deu esse entendimento para ele, de que ele era o Messias, né? Imagina ele lendo as profecias e depois, né? Tendo esse entendimento e a partir daí também se preparando para esse momento onde ele se manifestaria, né? Quando ele teria essa direção de Deus de que ali agora é o momento de manifestar, né? Também é uma outra coisa que é bem interessante a gente pensar também, né? E quando eu falei dos cordeiros, eu trouxe essa imagem, né? Esses cordeiros aqui, bem robustos e fortes, eles são de 1 ano de idade. Aí quando a gente pensa em cordeiro de 1 ano, a gente pensa que eles pequenininhos, isso aqui, só que são os recém-nascidos. Aqui é o tamanho dele, né? Eu até trouxe uma foto da outra vez, foi recorde de mais caro, acho que foi 6 milhões de dólares, que foi vendido, assim, parrudo mesmo, 1 ano. Então, a idade adulta do cordeiro é de 1 ano. Uma curiosidade, né, é que o Senhor Jesus ele sabia ler, né? Isso não é uma inferência da gente, não. Isso é testificado na Bíblia, né? Nesse texto em Lucas 4, 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E assim, às vezes pessoas, Jesus não tinha instrução, não sabia ler, não sabia, tá aqui, né, gente? É uma coisa que não, ele com certeza lia muito, né, as escrituras, né, eles frequentavam a sinagoga, eram conhecidos na cidade lá. E também uma coisa muito interessante a gente pensar também é o seguinte, que José, ele tinha um ofício e ele treinou, né, ensinou Jesus no ofício. José ensinou a Jesus seu trabalho, né? Ele era tecton, né? Que era, a gente tradicionalmente traduz como carpinteiro, mas tecton é a palavra que hoje a gente tem em arquiteto, né? Arquiteto é o tecton-chefe.
arquitecton, né? Então, era provavelmente uma coisa meio até de pedreiro também poderia ser. Perto de Nazaré tinha um local de tirar pedras para construir cidades que Herodes havia até... agora eu não lembro mais o nome da cidade, mas a cidade toda construída em pedra também, né? Então, ele era construtor, que pôde, através do seu trabalho como primogênito, sustentar a sua mãe, que depois se tornou viúva, né? E suas irmãs e seus irmãos. Então, ele, né, apesar de ter morrido, o Senhor Jesus pôde trazer o sustento como mais velho, né, ali para casa, para sua mãe e seus irmãos. Mateus 13, 54 a 56 fala assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Marcos 6, 1 a 3 fala assim: Partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar-lhes na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então é isso. Então, isso que eu queria trazer para os irmãos sobre essa questão da encarnação e da infância do Senhor Jesus, né? Então, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. E é isso, continuo contando com a oração dos irmãos para que a gente possa dar continuidade. Daqui a pouco, a próxima vez foi a última que eu já tinha pregado aqui em 2022, então a partir dali já vai ser novidade. Se eu possa completar e trazer nosso entendimento dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.